1 Samuel capítulo 31. 1 Samuel capítulo 31, por favor. No final dessa pregação aqui, eu vou apresentar aos irmãos qual foi o meu objetivo, tá bom? Vou apresentar aos irmãos qual foi o meu objetivo com esse livro. 1 Samuel capítulo 31, verso de número 1, por favor. Amém. Quem encontrou, diga amém. E os filisteus, 1 Samuel capítulo 31, os filisteus, pois, pelejaram contra Israel, e os homens de Israel fugiram de diante dos filisteus e caíram atravessado nas montanhas de Giboa. E os filisteus apertaram com Saul e seus filhos, e os filisteus mataram Jonatas e Abinadab e a Malquisua, filhos de Saul. E pelejou e se agravou contra Saul, e os flecheiros o alcançaram, e muito temeu por causa dos flecheiros. Então disse Saul ao seu pajem de arma: arranca a tua espada e atravessa-me com ela, para que porventura não venha estes incircuncisos e me atravessem e escarneçam de mim. Porém o seu pajem de armas não quis, porque temia muito. Então Saul tomou a espada e lançou-se sobre ela. Vendo, pois, o seu pajem de arma que Saul já era morto, também ele se lançou sobre a sua espada e morreu com ele. Assim morreu Saul, os seus 3 filhos e o seu pajem de arma, e também todos os homens morreram juntamente naquele dia. Amém? Feche os olhos. Senhor, te damos graças porque hoje nós alcançamos o objetivo, Pai. Através dessa pregação nós alcançamos o objetivo desse livro. Ó Deus, mais uma vez, de todas as ministrações que foram feitas, ó Deus, ó Pai amado, neste púlpito, meu Deus, pedimos o Senhor que nos ajude a compreender o texto bíblico, e não somente a compreender, mas também aplicar na nossa vida. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua graça, precisamos do Teu poder. Por isso nos ajude, Pai, tudo para a glória e louvor do Teu nome. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, como eu já disse, hoje nós vamos finalizar o livro de Samuel, e eu preciso fazer uma rápida recapitulação de tudo que nós falamos, de todas as ministrações, bem rapidamente, assim, bem sucinto mesmo, de todas as pregações desde o capítulo de número 1. Lá no capítulo de número 1, nós falamos primeiramente dos pontos positivos e dos pontos negativos da vida de Ana, a mãe de Samuel. No capítulo 2, nós falamos da diferença entre a casa de Eli e a casa de Eucana. Nós dissemos que a casa de Eli era uma casa de um homem que não servia a Deus, e a casa de Eucana, que era o pai de Samuel e Ana, Ana, sua mãe, eles representavam a casa de quem servia ao Senhor. Então nós fizemos esse paralelo de quem serve a Deus e de quem não serve. No capítulo 3 nós falamos sobre o chamado de Samuel, quando ele ainda criança ouviu a voz de Deus, né? Quando ele ali morava no templo junto com o sacerdote Eli. No capítulo 4 nós falamos sobre a perda de Israel da arca, né? A arca do Senhor, a arca do concerto, a arca da aliança, representava
era o símbolo máximo da presença de Deus, e a arca foi tomada, foi roubada. Então Israel se deparou aqui no capítulo 4 como um dos piores dias da sua história, o dia que eles perderam a presença de Deus. No capítulo 5 até o capítulo 8, nós falamos da parte onde Deus humilha o deus Dagon, e humilha também os filisteus, lhe dando algumas feridas, lhe dando alguns tumores, algumas úlceras, que eram constrangimentos para ele, era a humilhação de Deus. Por que Deus estava humilhando Dagon e humilhando os filisteus? Porque os filisteus estavam escarnecendo da arca. Eu acabei de falar que a arca era o símbolo máximo da presença de Deus. Então, quando eles escarneciam da arca, eles estavam escarnecendo da presença de Deus, e Deus não admite ser escarnecido por ninguém. Então Deus vai humilhar Dagon e os filisteus. Do capítulo 9 ao capítulo 11, nós falamos sobre a saga da unção de Saul e toda aquela rejeição da parte de Deus, Do capítulo 9 até o capítulo 15, Saul vai ser ungido, consagrado, levantado, testado e rejeitado por Deus, Nesses poucos capítulos nós nos deparamos com essa situação, a unção, a coroa, o levantamento, o teste e a rejeição de Deus para a vida de Saul. O capítulo 16, nós temos o momento que Davi foi ungido a rei. O capítulo 17, nós falamos do momento que Davi derrota o Golias. E do capítulo 18 ao capítulo 20 começa então a grande saga da perseguição de Saul para Davi. E Saul vai perseguir Davi desde o capítulo 18 até o capítulo 31, que ele morre. Amém? Então nós temos aí um panorama do livro de Samuel e de todos os acontecimentos que nós narramos e pregamos durante esses domingos. Digam amém. No domingo passado eu falei sobre a perseguição de Saul para com Davi, o porquê que Saul estava perseguindo Davi. Nós falamos no domingo retrasado, que eu estive ministrando sobre essa mensagem. Eu falei o motivo pelo qual Saul estava perseguindo Davi. O que nós falamos? Nós falamos que Saul estava perseguindo Davi por causa de quê? De inveja. Nós falamos que Saul estava perseguindo Davi porque Saul tinha medo de Davi usurpar o seu trono. Nós falamos também que Saul tinha medo Saul estava perseguindo Davi porque Saul era endemoniado. Então esses 3 pontos levaram então Saul perseguir a Davi e querer matar Davi, por causa da sua inveja, pelo fato de ser endemoniado e pelo fato de ter medo de Davi usurpar o teu trono. Agora escute e preste atenção. Por causa da perseguição de Saul a Davi, Saul vai cometer alguns absurdos. Escute bem. Pela sua obstinação, pelo seu desejo, pela sua fissura em querer pegar Davi, em querer alcançar Davi, o texto bíblico vai nos mostrar que Saul, ele cometeu alguns absurdos em nome desta perseguição. Qual foram os absurdos que Saul cometeu em nome desta perseguição? Em primeiro lugar, capítulo 21, não precisa abrir, não precisa ler, eu vou simplesmente resumir para os irmãos. No capítulo 21, o texto bíblico vai dizer que Davi foge até a cidade dos sacerdotes. Quem era o sacerdote nessa época era um homem chamado Aimeleque. E Samuel tinha acabado de morrer, e Aimeleque era o sacerdote até então. Davi vai até o sacerdote, e Saul, através de um homem chamado Doeg, tem informações que Davi está com os sacerdotes. E Saul vai até a cidade dos sacerdotes, até Nobe, atrás de Davi, e quando chega lá, ele já não encontra mais Davi.
E o texto bíblico vai dizer que Saul vai cometer um crime absurdo. Se é crime já é um absurdo, mas esse crime é hediondo, é terrível. Que crime é esse? Saul, ele vai mandar matar todos os sacerdotes que estavam ali. Agora, para que você possa perceber o tamanho do crime, o tamanho do absurdo, o tamanho do erro que Saul está cometendo, eu não estou falando de guerreiros, eu não estou falando de homens sanguinários, eu não estou falando de pessoa, de um cidadão normal, porque se fosse um guerreiro, se fosse se fosse um cidadão normal, se fosse qualquer pessoa que fosse morto, já era um absurdo. Mas aqui o absurdo se torna ainda maior pelo fato de serem sacerdotes. Os sacerdotes eram representantes de Deus. Os sacerdotes é aqueles que adoravam a Deus, que cuidavam das coisas de Deus, do culto a Deus. Saul, através de Doeg, vai mandar matar e exterminar todos os sacerdotes que estavam ali. E a pergunta é: por quê? Simples fato da sua obstinação, do seu desejo de alcançar Davi. Segunda coisa que Saul vai cometer errado, e esse ato pecaminoso de Saul, essa atitude absurda de Saul vai cometer, é sempre tendo esse viés, tendo esse motivo. Davi, qual é o segundo absurdo que Saul vai cometer? Lá no capítulo 28, o que acontece no capítulo 28? Saul, ele vai visitar uma necromante, uma mulher que praticava necromancia. O que é necromancia? Necromancia é uma arte, né? Uma arte de consultar os mortos. E no capítulo 28, o texto bíblico vai dizer que Saul estava tão obstinado em buscar Davi, em procurar Davi, que ele não se importou mais com guerra, ele não se importou mais em preparar os seus guerreiros, ele não se importou mais se preparar a cidade para uma eventual guerra com alguém. Ele estava tão obstinado a pegar Davi, que ele deixou de lado a sua casa, a sua retaguarda, ele deixou de lado a nação de Israel. Quando os filisteus acamparam para vir lutar, degladiar contra Israel, ele ficou louco, porque o seu pensamento era Davi, a sua obstinação era Davi, o seu propósito, o alvo era Davi, e ele deixou de lado, ele deixou a sua casa, ele deixou a sua retaguarda aberta, ele abaixou a sua guarda, e devido a isso ele fica louco, e com a sua loucura ele vai buscar a Deus. Só que Saul, ele não tinha mais relacionamento com Deus, e o texto bíblico vai dizer que Deus não respondeu Saul através dos profetas, não respondeu Saul através do Turim e Tumim, que é uma outra coisa que nós podemos falar outro dia. Deus não falou através de sacerdote, Deus falou através de nada. Então Saul, ele corre até uma mulher que que utilizava a necromancia para procurar os mortos, para saber o que ele ia fazer. Agora perceba que a arte ou a atitude de procurar informações entre os mortos, no Brasil, infelizmente, existem muitas pessoas que ainda praticam isso. Inclusive, talvez o grande expoente, o grande nome que praticava, que tinha esse tipo de atitude de necromancia, foi talvez o Chico Xavier, que colocava a sua mãozinha nos olhos e fazia as suas criptografias, né? Dizendo que eram os mortos que estavam respondendo. Só que nós, à luz da Bíblia, nós podemos dizer com clareza que não era espíritos, não eram mortos, era o próprio demônio que utilizava ele para enganar aquele povo.
E no Brasil existem ainda muitas pessoas que utilizam esse tipo de atitude. E eu poderia dizer que esse tipo de atitude, em certa parte, é aceitável por muitos da sociedade. Escute bem, muitos da sociedade aceitam isso, inclusive se expõem em televisões, em rádios, em jornais, na internet. Quando há algum tipo desta prática, principalmente quando é famosa, é exposto através dos telejornais de uma maneira muito normal, porque existe uma aceitação no Brasil. Mas quando nós pegamos a cultura israelita, quando nós pegamos a cultura judaica, a religião judaica, e falamos de necromancia, nós estamos falando de algo absurdo. Tanto é que quando Saul foi atrás dessa necromante, ele foi escondido, ele foi com roupas diferentes, ele foi totalmente escondido, para que ninguém pudesse saber. Até a própria necromante não poderia saber que ele era o rei Saul. E ele vai até essa necromante para que a necromante procurasse o Samuel, para que Samuel lhe desse a resposta. Eu quero que os irmãos se atentem aqui, pelo absurdo que Saul chegou a cometer, tudo em nome de uma perseguição. Tudo em nome de uma perseguição. Ele vai contra a sua religião, apesar que ele estava longe, distante de Deus, mas ainda existia um senso de religiosidade. Ele vai contra a cultura do seu povo, ele vai contra tudo aquilo que ele acreditava, tudo por causa de uma perseguição, por causa de um medo, por causa de uma inveja. Então Saul vai cometer esse tipo de absurdo. Em terceiro lugar, Saul vai cometer o terceiro e último absurdo, agora não em nome da perseguição, mas em nome da sua vaidade. Perceba que os dois primeiros erros que Saul cometeu foi em nome da perseguição. O terceiro erro que Saul vai cometer não é agora em nome da perseguição, mas em nome da sua vaidade. E qual foi o terceiro erro que Saul cometeu? Suicídio. Capítulo 31 vai dizer que os filisteus se levantaram guerra contra Israel, apertaram o Israel, mataram os guerreiros de Israel, a tal ponto que os filhos de Saul foram mortos também em batalha. Quando Saul viu seus filhos mortos, o texto bíblico vai dizer que ele recuou, mas no momento que ele recua, os flecheiros filisteus alcançam ele, e as flechas agora estão quase que lhe alcançando. Saul, percebendo que ele não tinha mais possibilidade, que os seus guerreiros foram mortos, os seus homens de guerra foram mortos, os seus filhos foram mortos, Saul se depara agora numa situação, ele vai dizer assim, a única pessoa que estava com ele era o seu escudeiro. Na minha tradução está pajem de armas, mas é um escudeiro. Ele vira para o seu escudeiro e fala assim, filho, pega a sua espada e acerta essa espada no meu coração, enfia essa espada em mim. Sabe por quê? Porque eu não quero que os filisteus me acertem uma flecha e depois zombe de mim, escarneça de mim. Eu não quero que o meu nome seja escarnecido na boca do outro. Então me mate, arranca a minha vida. O pajem de arma ou o escudeiro vira para Saul e fala assim, não, eu não vou fazer esse absurdo, eu não vou fazer tal coisa. Então, em nome da sua vaidade, ele pega agora a espada, em outras traduções está lança, coloca no seu peito e pula sobre ela, cometendo agora o suicídio. Tudo em nome, em primeiro lugar, da perseguição de Davi a Davi, e em último lugar, por causa da sua vaidade. Eu poderia corrigir aqui a minha fala e dizer que a perseguição de Davi e a sua própria morte é tudo também pela sua própria vaidade.
o homem mau, o homem maligno, um homem que se comprometia somente com aquilo que pensava e que desejava. Este foi o fim trágico, horrendo de Saul. E Saul morreu. Digam amém. Agora, se por um lado nós temos Saul cometendo absurdos por causa da perseguição, nós temos agora do outro lado Davi cometendo, tendo algumas atitudes diante dessa perseguição. Em nome da perseguição, Saul fez coisas horríveis. Por causa da perseguição, Davi tomou algumas atitudes que alguns exemplos para nós. Perceba bem, veja bem. Primeiro exemplo que Davi nos dá diante da perseguição. A primeira coisa que Davi faz, capítulo 21, ele vai para onde no capítulo 21? Sacerdote. Ele foi procurar o sacerdote. Por que ele foi procurar o sacerdote? Porque ele estava numa situação de perseguição, estava com fome. Tanto é que a Bíblia vai dizer que não havia comida, a única coisa que tinha eram os pães da propiciação, quando havia essa mudança dos pães, e ele comeu os pães que somente os sacerdotes poderiam comer, e ele come. Ele foi atrás do sacerdote, era uma espécie de ajuda, era uma espécie de auxílio pastoral, vou pôr assim na nossa cultura para você entender, é uma espécie de auxílio pastoral. E aqui eu aprendo demais. Eu aprendo, sabe o quê? Eu aprendo que nós estamos vivendo um tempo onde passamos lutas, passamos dificuldades, e nós, diante das dificuldades, diante das nossas lutas, nós procuramos tantas pessoas, nós procuramos tantos caminhos, nós procuramos tantas formas, nós vamos a tantos lugares, e muitas vezes uma simples conversa com uma pessoa espiritual já resolveria o seu problema. Uma simples conversa com o seu pastor, uma simples conversa com o seu líder, uma simples conversa com uma pessoa idônea, cheia do Espírito Santo de Deus, te auxiliaria e te mostraria o caminho. Mas eu também não estou vindo aqui fazer aquela apologia que o pastor tem autoridade, que você não pode comprar uma casa se o pastor não abençoar a casa, que tem pastor que é assim. Olha que demônio é esse. Se você não pode comprar aquela casa porque eu não te autorizo. Ué, você é marido dela? O pastor é seu marido? A pastora é sua esposa? É seu pai para não te autorizar? Eu não estou vindo aqui fazer esse tipo de apologia, que o pastor tem esse tipo de autoridade, não. Eu estou falando que o pastor é um veículo de Deus, e através dele Deus vai falar com você, te dar uma instrução, te dar uma palavra, orar por você. Pode ser que ele não fala nada, mas só de te ouvir você sai abençoado. Aqui Davi está nos mostrando que em meio à perseguição, a melhor coisa que nós devemos fazer é procurar o líder espiritual, é procurar uma pessoa idônea, é procurar uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus. Ele sempre vai ter pão para a sua vida e para o seu coração. Deixa eu repetir, ele sempre vai ter uma palavra de Deus para você. Amém? Segunda coisa que Davi fez no meio da perseguição, capítulo 22, Davi vai para uma caverna, e essa caverna é chamada caverna de Adulão. Lá nessa caverna de Adulão tinha um monte de gente. Olha quem estava dentro dessa caverna, escute bem, quem estava dentro dessa caverna: pessoas com dívidas, pessoas tristes, pessoas angustiadas, pessoas endividadas. Eram as pessoas foram em certa parte excluídos da sociedade. Eles ajuntaram com Davi, e Davi agora vai morar por um certo tempo dentro desta caverna. E no meio dessa perseguição, você sabe o que aconteceu com Davi? Davi, ele vai se tornar um líder. Interessante, no meio da perseguição, Davi, ele se torna um líder. O que eu aprendo aqui? Eu aprendo que perseguição, eu aprendo que dificuldade, eu aprendo que lutas e momentos de dificuldade na nossa vida, Deus permite acontecer conosco para nos moldar. Davi, ele não foi consagrado rei, lá no capítulo 16, e no capítulo 17 levantado como rei, não.
Ele foi ungido rei no capítulo 16, com cerca de 16, 17 anos, e ele foi se tornar rei anos depois, décadas depois. Por quê, pastor? Porque ele teve um período de preparação, e essa perseguição era uma preparação de Deus para a vida de Davi. Davi se tornou uma espécie de líder no capítulo 22, mediante essas perseguições. Por isso, eu sempre ensinei isso aqui, por isso, quando você estiver no meio de dificuldade, quando alguém estiver te perseguindo, quando você estiver passando por lutas, em vez de você ficar bicudo, parar de vir para a igreja, colocar a culpa no pastor, colocar a culpa na igreja, e ficar todo xoxinho lá na sua casa, escondido, choramingando, para com isso, entra dentro do seu quarto, fecha a sua porta, lava o seu rosto, unge a sua cabeça, e vai falar com Deus. Como é falar com Deus? Falar o que com Deus? Deus, o que é que o Senhor quer que eu aprenda com a minha dificuldade? O que o Senhor está me ensinando no meio dessa perseguição? Davi estava sendo perseguido, e no meio da perseguição ele virou líder. Tudo bem, os homens não prestavam, mas ele era líder. Tudo bem, a igreja que ele estava congregando era uma igreja esquisita, uma caverna, mas ele era líder. Tinha a fama dele não era boa, mas se tornou líder. Deus concedeu para ele o ensinamento no meio da prova e da perseguição. Então para de reclamar, fecha a sua porta, vai orar e perguntar a Deus: o que o Senhor quer que eu aprenda? Pois eu quero aprender. O que o Senhor está me ensinando? O que eu quero aprender? Eu quero aprender, no meio dessa dificuldade, eu quero aprender. Digam amém. Terceira coisa que Davi faz no meio da perseguição, capítulo 24 e capítulo 26, escute bem, Davi estava dentro da caverna, não estava, gente? Quem entra dentro da caverna sem saber que Davi está lá? Saul estava querendo o quê? Matar Davi, e Saul vê uma caverna bonitinha, e ele pensa assim: eu vou entrar nessa caverna e vou descansar. Ele entra dentro da caverna, e o texto vai dizer que ele vai fazer as suas necessidades. Aí não sabemos se é necessidade fisiológica ou se era sono, mas ele está lá, suprindo as suas necessidades, e Davi vê ele. O texto bíblico, capítulo 24 e no capítulo 26, no capítulo 24, Davi chega tão próximo, tão perto de Saul, que ele poderia simplesmente com a espada dar cabo à vida de Saul, matar Saul naquele lugar, e talvez ninguém saberia. Mas sabe o que Davi faz? Davi pega um pedaço do pano, um pedaço da roupa de Saul, corta ela, e depois se apresenta fora da caverna, mostrando para Saul: Saul, eu não te matei porque eu não quis. Sabe por quê? Deus colocou você nas minhas mãos, e eu poupei a sua vida para te mostrar que eu não lhe quero mal, pelo contrário, eu lhe quero bem. E não foi só uma vez, foi duas vezes, capítulo 24 e capítulo 26. No meio da perseguição, sendo perseguido, sendo maltratado, sendo enxotado da sua casa, sendo enxotado da sua esposa, porque ele tinha casado, sendo enxotado do seu conforto, daquilo que ele mais amava, morando dentro de uma caverna com um monte de gente esquisita. Davi poderia ter revoltado, mas ele não se revoltou. Ele amou o seu inimigo. Ai, irmão, isso é lindo, tem que glorificar. Davi, ele não se revoltou, pelo contrário, ele amou o seu inimigo, ele poupou o seu inimigo. Meu querido, deixa eu te dizer algo. O próprio Jesus Cristo diz que se alguém te pedir uma capa, dê duas para ele. O próprio Jesus Cristo diz que se alguém te pedir para andar 500 côvados, ande 1000. Se ele te pedir emprestado, empreste sem querer pensamento de volta. Se ele bater no teu rosto, vira o outro rosto. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que quando alguém te fazer o mal, você deve fazer o bem para ele. Davi não sabia disso, mas como hoje na manhã na escolinha nós falamos, a lei de Deus é plantada na nossa consciência e na nossa cabeça. O próprio Deus já manifestava essas leis dentro do coração de Davi. E por que isso? Sabe por quê?
Porque Davi tinha um Espírito Santo de Deus. Nós temos que ter o Espírito Santo de Deus, porque só assim nós vamos conseguir amar aquelas pessoas que nos perseguem. Deixa eu perguntar para você: você consegue amar aquela pessoa que fala mal de você? Você consegue amar aquela pessoa que difama seu nome? Você consegue amar aquela pessoa que te causou algum tipo de dano, algum tipo de prejuízo? Se a sua resposta for não, em qualquer uma dessas perguntas, deixa eu falar um negócio: você tem que aprender com Davi, porque Saul não estava difamando Davi, não. Saul não estava dando prejuízo para Davi, não. Saul, ele estava querendo matá-lo. Saul tirou Davi da sua casa. Saul acabou com o casamento de Davi. Saul botou Davi para morar dentro de uma caverna com um monte de gente que ele mal conhecia. Saul matou todos os sacerdotes pelo fato do sacerdote ter olhado para Davi e não ter falado nada com ele. Saul estava desesperadamente atrás de Davi, e mesmo assim ele amou o seu inimigo. A palavra de Deus para você aqui essa noite é: ame o seu inimigo. É o papel do cristão. Você pode aplaudir o Senhor? Pode. O que Davi aprendeu no meio da perseguição? Ele aprendeu que o que Davi fez no meio da perseguição? Primeiro, ele visitou o sacerdote. Segundo lugar, ele virou líder no meio da prova. E em terceiro lugar, Davi amou o seu inimigo. Digam amém. Agora, qual é a aplicação? Qual é a aplicação? Essa é a aplicação final. E agora eu revelo qual foi o meu objetivo ao apresentar e ao expor o livro de Samuel. Escute bem: quando eu comecei a exposição do capítulo de Samuel, do primeiro livro de Samuel, eu tinha o objetivo que no final da minha exposição, desses meses que nós passamos de pregações, que os irmãos pudessem visualizar, escute bem, que a igreja pudesse visualizar a diferença entre quem serve a Deus e quem não serve a Deus. O meu objetivo, desde o primeiro capítulo de Samuel, foi que a igreja pudesse perceber dos malefícios que sobrevêm sobre a vida daquela pessoa que não tem Deus como principal e como figura da sua vida, como Senhor da sua vida, e os benefícios que vêm sobre aqueles que buscam a Deus. Foi isso que eu tentei apresentar para a igreja durante esses meses, e eu vou te mostrar o quanto isso é verdade. Nós pegamos Ana, a família de Eucana e a família de Eli. A família de Eucana era a família de Deus, a família de Eli era a família do pecado, do mal. Depois eu peguei a figura de Samuel, e depois eu peguei a figura do sacerdote Eli. Samuel, líder de Deus; Eli, líder do pecado. Depois eu peguei Israel, longe de Deus, perdendo a arca do Senhor. Depois eu peguei Israel se arrependendo e voltando a arca de Deus para casa. Depois eu falei de Saul e Davi, o quanto que Saul era mau e o quanto que Davi era cheio do Espírito Santo de Deus. Conseguiu pegar? Conseguiu visualizar, mentalizar o que eu disse? Então eu quero que a igreja hoje saia, volte para sua casa entendendo, compreendendo que quem está em Cristo, nova criatura é. Olha, escute bem, eu não me lembro qual foi a primeira pregação nossa. Se eu não me engano foi no início do ano, foi? Me ajude aí, por favor. Acho que a primeira pregação nossa da primeiro livro de Samuel foi lá nos primeiros meses do ano, né? Apesar que nós estamos indo no mês 5, nós passamos aí de 2 a 3 meses, se não for mais, ministrando esse livro.
E o meu objetivo, até chegar a esse momento, depois de 2, 3 meses, é chegar nesse ponto. Quem está em Cristo, nova criatura é. Digam amém. E nós conseguimos ver essa diferença exatamente em Davi e Saul. Escute bem, eu anotei aqui. Primeiro, Davi era humilde, Saul era exaltado. Segundo, Davi era simples, Saul soberbo. Davi era adorador, Saul idólatra. Davi era confiante, Saul medroso. Davi era cheio do poder de Deus, enquanto Saul era um pobre, coitado e endemoniado. Nós conseguimos olhar para Davi e olhar para Saul e perceber a diferença de quem tem Deus. Meu irmão, me escute aqui, por favor, e deixa eu ser profeta de Deus para o seu coração. Abra sua mente agora, abra o seu coração no que eu vou dizer, porque Deus vai falar com você agora dentro da sua alma. Escute bem. Não existe cristianismo na sua vida, não existe Jesus no seu coração, não existe Deus dentro de você, se não houver mudanças. A primeira coisa que acontece conosco quando nós nos convertemos é mudanças. E é engraçado dizer isso, porque qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? João capítulo 2, nós vamos estar falando ele alguns domingos aqui à frente, mas qual foi o primeiro milagre que Jesus fez? Transformar água em vinho. E o que significa isso? A água é muito bom, é fundamental ao nosso corpo. Nós passamos dias sem comer, mas não passamos dias sem beber. A água nos hidrata, a água nos traz vida, a água nos mata a sede, a água nos limpa. Mas quando nós falamos de gosto, quando nós falamos de sabor, a água não tem nada, a água não tem sabor. A água, você não vai na lanchonete e fala assim, me dá 2 litros de água para me ficar bebendo. Apesar que tem alguns loucos que fazem isso, né? Geralmente é suco, refrigerante. Por quê? Porque a água não tem esse tipo de atração. Já o vinho, ele é diferente, apesar que a igreja nossa não permite, mas o vinho ele é diferente, ele tem sabor, ele tem cor, ele tem textura, ele tem muito mais valor. O que eu estou querendo mostrar para vocês? Eu estou querendo mostrar para vocês que a água e o vinho, ele não é simplesmente uma mudança de cor, ele é muito mais profundo, ele vai no sabor. O cristão, ele tem que ter sabor, ele tem que ter sal, ele tem que ter luz, ele tem que ter diferença. Se a igreja não é diferente do mundo, que propósito ela está estabelecida aqui? Para que propósito você está vindo aqui? Me diga. Para que você está vindo aqui se não há mudanças em você? Se você não se esforça a mudar, pastor, eu não consigo, o pecado não deixa. Para com essa balela, essa mentira que o diabo colocou na sua mente. O diabo coloca essas coisas na mente da igreja, a igreja aceita. Repreenda esse mal, irmão. Realmente você não tem força, mas o Deus que você serve tem. Ou então você não está servindo Ele, ou você não quer servir Ele. Tem que haver mudanças, tem que haver transformações. Nós temos que parar de ser Saul, pessoas soberbas, mentirosas, idólatras. Pastor, mas eu não estou adorando nenhum tipo de imagem aqui. Mas adora o seu próprio corpo, adora o seu próprio nome, adora a sua própria índole, adora a sua própria moral, seu próprio corpo. Se adora os seus filhos, adora o seu trabalho, adora as outras coisas. O que é adoração? Colocar no lugar de Deus, em amor próprio. Tem gente que adora até o seu amor próprio. Em nome do seu amor próprio, ele não consegue se humilhar pelo irmão, orar pelo irmão, aceitar a dificuldade do irmão.
Nós temos que parar de sermos esse tipo de Saul, esse tipo de Saul dentro da igreja, e começarmos a ser Davis, homem cheio do Espírito de Deus, que ama o seu próximo, que ama o inimigo, que faz de tudo para adorar a Deus, glorificar a Deus. É isso que está faltando na nossa igreja. E eu não estou falando nossa igreja de modo geral, eu estou falando com você que está aqui hoje. Eu estou falando comigo, pastor Vinícius. Eu, pastor Vinícius, estou falando comigo mesmo. Estou falando com os obreiros. Eu estou falando com a igreja. Estou falando com a senhora, com o senhor, com os jovens, com as crianças, adolescentes. Temos que mudar. Temos que ser candeia em cima do veleiro. Nós temos que ser, não candeia debaixo da mesa, fingindo ser cristão, ter o cristianismo só para nós, um cristianismo que nós mesmos fazemos, nós mesmos pintamos, com teorias e ideologias da nossa própria mente, da nossa vã filosofia. Não, nós temos que ter a Bíblia como preceito principal, paradigma maior, como caminho maior, como referência maior, e pararmos de viver este cristianismo fraco, sem mudança, sem transformação, sem poder. Porque Paulo vai dizer no capítulo 1, versículo de número 17, que o Evangelho de Deus é poder. Poder para quê, pastor? Poder para mudar, poder para alcançar, para redimir o mais vil pecador. Só que nós não temos esse evangelho, nós não temos tido esse poder de Deus. Por quê? Porque nós pensamos mais em nós estamos vivendo a nossa vida de qualquer forma e de qualquer maneira. É por isso que eu quero que você hoje olhe para Saul e diga: eu não vou ser assim nunca mais, eu não serei assim. Eu vou ser igual Davi, adorador. Eu vou ser igual Davi, que ama o seu inimigo. Eu vou ser igual a Davi, uma nova criatura. E que Deus nos ajude a alcançar essas características. Fique de pé, vamos orar.